região de Hisui é um dos lugares mais ricos e fascinantes do mundo Pokémon, vasto em conhecimento que expande a nossa compreensão da história do Pokémon. Pokémon Legends Arceus faz um excelente trabalho ao oferecer ao jogador a possibilidade de explorar um mundo semi-aberto com um sistema de captura fascinante e missões secundárias que deram à franquia um sopro de ar fresco que funcionou tão bem que muito em breve receberemos Pokémon Legends Z2A. Neste iceberg, revelaremos os mitos, lendas, curiosidades, mistérios, conteúdo não utilizado, teorias e muito mais sobre um dos jogos Pokémon mais exclusivos já criados. Bem-vindo ao iceberg do Pokémon Legends Arceus. Say my name, Heisenberg. You're goddamn right. A forma real de Arceus. Conseguimos flagrar o criador do universo como um treinador de 10 anos de idade, ou foi isso que pensamos. É claro que essa ideia não faz sentido, e por isso há uma explicação por trás dela. Em Legends Arceus, aprendemos que o que pensávamos ser o criador de toda a existência é apenas uma pequena projeção do que ele realmente é. Isso também faz sentido se considerarmos que há Pokémon mais poderosos que a projeção de Arceus, como Mega Rayquaza ou Mega Mewtwo, mas não mais do que o verdadeiro Arceus, cuja forma real ainda está por ser vista. Mas quão poderoso ele pode ser? Se considerarmos que ele tem o poder de criar a própria existência, é lógico pensar que se ele tem poder suficiente para erradicar tudo, então é natural que ele se contenha enquanto mantém um olho em sua criação de uma dimensão diferente ou superior. Ancestrais. É de conhecimento geral que muitos personagens em Legends Arceus têm uma semelhança impressionante ou estão conectados a personagens do futuro e de diferentes regiões. Aqui estão alguns deles, se não todos. Você deve se lembrar de Karen, da Elite Four, se tiver jogado os jogos da geração 2 ou os remakes. Ela é muito parecida com Sanqua, com seu cabelo azul aço, mas, além disso, o fato de você poder encontrar um Umbreon no escritório dela como parte de uma missão secundária. É uma referência ao Pokémon característico de Karen. Também se diz que Sanqua pode ser parente de Claire, pois ela também se parece com a líder do ginásio de dragões. Essa conexão fica mais forte quando o jogador encontra roupas estranhas e uma capa na casa dela. O chefe da equipe Galaxy, Comandante Kamado, é um ancestral do Professor Rowan, conforme confirmado no site oficial do Pokémon Legends Arceus. Esses dois personagens são fisicamente semelhantes a Cynthia. Kogita, além de ser uma mulher, também usa um ornamento em forma de lágrima igual ao do campeão de Sinnoh e o colar de Volo. Os três são bem versados em mitos e lendas. O tema de Volo tem uma semelhança impressionante com o tema de encontro de Cynthia. Além disso, a equipe de Volo é igual à de Cynthia, com exceção de Arcanine no lugar de Milotic da campeã. Arezzo, do clã Diamante, não só se parece com Mars, que também é usuário de Purugly e da família Bronzong, como também seus nomes estão ligados a deuses da guerra, já que Arezzo vem de Ares, o deus grego da guerra, e Mars, sua contraparte romana. Ela também tem alguma semelhança com Ariana, executivo do Team Rocket, cujo nome em japonês, Athena, é o da deusa grega da guerra e da sabedoria. Lian tem alguma semelhança com o líder de ginásio Clay, e se eles forem parentes, isso também o ligaria a Lacey de Blueberry League Elite Four. Os dois primeiros personagens são conhecidos por usar pokémons terrestres. Pecel, o líder do corpo médico da Team Galaxy, se parece tanto com Mira, com o mesmo penteado, quanto com uma enfermeira do centro Pokémon. Charm, a ex-integrante da Galaxy Team e parte das Miss Fortune Sisters, é muito parecida com Agatha e Bertha, não só na aparência, mas também no fato de usar um Gengar e um Rhydon, Pokémon característico das duas futuras personagens. Além disso, ela vem da região de Kanto. Clover e a líder de ginásio Candice são muito parecidas e usam os tipos de gelo, mais especificamente a Bombasnow.
Coin, outro membro das irmãs Miss Fortune, se parece com Saturn da Team Galactic e são usuários do Toxic Rogue. Sabemos que Salient se parece com Cyrus, e tudo indica que ela é parente dele, pois ela diz que passaria o nome e as conquistas da equipe para os seus descendentes, o que significa que muito provavelmente Cyrus recebeu a liderança da equipe, que além de ter praticamente o mesmo nome, também tem um emblema muito parecido. Capitão do corpo de segurança do Team Galaxy, Zissou se parece com Flint e Buck, sendo também usuário de alguns dos Pokémon do membro Elite Four. Sabi se parece com Cheryl e também com Rapo, da região Alola. Devido ao seu tamanho, bochechas rosadas e uso de Pokémon terrestres como Rhyperior, embora as conexões não sejam tão claras quanto as de outros personagens futuros. Cálaba e Mina têm semelhanças em seus olhos e sobrancelhas, embora isso não esteja claro. A arte conceitual de uma Cálaba jovem mostra que, ao contrário do cabelo claro de Mina, o de Cálaba é de um tom escuro. Mai, membro do clã Diamond, é quase uma gêmea de Marley de Pokémon Diamond e Pearl. Além disso, o nome japonês de Marley é Mai, o mesmo do personagem de Hisui. O chefe da Ginkgo Guild tem uma semelhança impressionante com Volkner, o líder do ginásio elétrico de Sinnoh. Além disso, Ginter fornece os aparelhos mecânicos necessários para mudar a forma de Rotom, conectando-o também a Pokémons elétricos. Rai e Riley são parecidos e usuários de Lucario. Kouza é semelhante a Gardenia, tanto na aparência quanto na conexão com as plantas, já que Gardenia é líder de um ginásio de grama e Kouza gerencia as colheitas solicitadas pelo jogador. Aether e Darak, um cérebro de fronteira da geração 4, têm cabelos semelhantes. Ulfric de Kalos e Crasher de Sinnoh têm alguma semelhança com Garrick do clã Pearl. Hop e Leon podem ser parentes do Professor Leviathan, ou pelo menos ter semelhanças, pois Leviathan exibe motivos roxos, combinando com os cabelos de Leon e Hop. Ele também usa frases britânicas, e, em japonês, às vezes usa o inglês, o que implica que ele pode ser de Galar. Isken e Nessa compartilham pele escura, motivos azuis, e também têm uma conexão com pokémons aquáticos. Palina, membro do clã Pearl e guardiã, ela tem uma semelhança com Sonia e a professora Magnolia. O cabelo verde de Benny e o uso de Gardevoir e Gallade o conectam a Wally. Tully se parece com Greta e Bianca. Melee se parece com Avery devido ao cabelo comprido e ao chapéu, além do fato de que este último usa um Pokémon do tipo venenoso, um tipo do qual Melee é usuário. Choi, o personagem encarregado do armazém geral da Jubilife Village, se parece com Cheren em seu penteado e óculos, bem como em suas características faciais. Irida se parece um pouco com Male Serena. Ereman é claramente um ancestral de Perrin, a fotógrafa apresentada no DLC Teal Mask para Scarlet e Violet. Ereman diz: tempo desperdiçado é tempo perdido. E Perrin menciona que, como sempre dizemos em minha família, tempo desperdiçado é tempo perdido. Chansey e Blissey curam você. Encontrar certos Pokémon em Legend Arceus pode ser muito perigoso. No entanto, quando se trata de Chansey e Blissey, se eles virem que você está ferido, eles se aproximarão e fingirão curar seu personagem. Ponyta Shiny. Um dos mais belos Pokémon Shiny, na minha opinião, está disponível como um Shiny garantido na forma de Ponyta, que, é claro, você pode evoluir para um Rapidash com chamas cinzas. Esse Pokémon está disponível com a pesquisa A Peculiar Ponyta logo no início do jogo. Esse Pokémon faz parte dos muitos Shinies garantidos ao longo das gerações. Evolução do tema do Jubilife Village. O tema de Jubilife Village tem uma pequena semelhança com a música de Jubilife City, mas, à medida que você avança no jogo, pode ver como ele acaba ficando muito próximo do tema de Diamond e Pearl. Preste atenção.
Aparência do Spear Pillar. Essa entrada refere-se ao fato de que o estado em que o Spear Pillar se encontra em Pokémon Diamond e Pearl é o resultado direto da destruição do Templo de Sinnoh que o personagem principal testemunha em Legends Arceus. Dança Lunar. Esse é um belo retorno à era do Pokémon Gold, Silver e Crystal. Se você optar por cumprir a missão 67 e for para Fable Springs em uma noite de lua cheia, verá um grupo de Clefairy dançando sob a luz da lua. A música que toca é a mesma da dança dos Clefairies no Mount Moon que acontece em Gold, Silver, Crystal e seus remakes. Maxie e Archie. Nos assentamentos dos clãs Diamond e Pearl, podemos ver os retratos de Maxie e Archie, respectivamente. Não se sabe nada sobre esses dois personagens. Referência do Psyduck. Há um grupo de Psyduck que está bloqueando o caminho para o assentamento de Diamond porque está com dor de cabeça. Uma clara referência ao Psyduck que bloqueia o caminho na rota 210 em Diamond e Pearl. A forma secreta do Parasect. Embora o Parasect seja um ser autônomo, ou pelo menos parcialmente devido ao fato de ter dois pequenos cogumelos em suas costas, eles assumem o controle desse pobre Pokémon quando ele evolui. Mas fomos informados de que existem formas dele sem o cogumelo parasita que ficam imóveis na floresta em Pokémon Legends Arceus. Isso significa que sem o cogumelo, o Parasect não é diferente de uma árvore. Portão do Dragão. Longman, ou Portão do Dragão, é um local no topo de uma cachoeira que cai de uma montanha lendária. Um local onde, se uma carpa conseguisse escalar essa cachoeira, ela se transformaria em um dragão. Podemos ver isso representado no jogo, pois há um lago onde é possível encontrar o Magikarp, depois uma cachoeira e no topo de outro lago o Gyarados, a evolução em forma de dragão do Pokémon Carpa. Os Pokémon podem se encolher. Muitos de nós pensamos que as Pokébolas são capazes de encolher um Pokémon a um tamanho minúsculo, mas na realidade, os próprios Pokémon são capazes de se encolher, e as Pokébolas usam essas características para armazená-los dentro delas. Isso é o que nos diz o Professor Laventon. Isso também tem a ver com o fato de que eles podem ser armazenados como dados em ambientes digitais, mas isso realmente torna os Pokémon ainda mais misteriosos do que já são. A Lenda do Mar. Era uma vez, no Mar do Leste, um Pokémon conhecido como o Príncipe. Um humano corajoso pediu aos Pokémon que viviam no mar que os deixasse ver o príncipe. Mentike, Buizel e um Qwilfish com enormes espinhos reconheceram a bravura do humano e se juntaram a ele. Juntos, eles partiram em um barco sobre o mar com o pôr do sol, navegando pelo portão do oceano que se estendia sobre as ondas. A notícia chegou aos ouvidos do príncipe, que foi ao encontro do pequeno grupo corajoso no Seaside Hollow. Embora isso pareça prever o encontro do personagem principal com Manaphy em Seaside Hollow em Pokémon Legends Arceus, na verdade esse livro já existia antes de o personagem principal encontrar o Pokémon mítico, o que significa que houve outro humano corajoso no passado ou que o livro profetizou o encontro do personagem do jogador. A pintura de Senqua. Líder da Galaxy Team Construction Works, Senqua fez uma pintura baseada na fenda espaço-temporal de onde você veio. Ela diz que as pessoas talvez ainda não estivessem preparadas na época do Legends Arceus devido ao fato de o evento ser recente e assustador, mas que, em um futuro próximo, ela o exibiria. Considerando a aparência do evento e o local onde ele aconteceu, parece que a pintura foi parar no prédio estrangeiro em Heart Home City, em Diamond e Pearl. Ela também se parece com uma imagem mostrada na TV no início de Diamond e Pearl e seus remakes, quando há uma reportagem especial sobre Red Gyarados. A conexão Sinnoh-Johto.
Se existe uma conexão tão próxima, se não mais profunda, do que entre Kanto e Johto, é aquela entre Johto e Sinnoh. A presença das ruínas de Sinnoh já fala da existência de dois grupos de humanos, um de Johto e outro de Sinnoh, que construíram o local, misturando elementos das duas regiões. Arceus tem a capacidade de criar quaisquer três dos pokémons do mito no estágio Mystery com a ajuda do Unknown, que, como mencionei em meu Pokémon Diamond and Pearl Iceberg, acredito serem os 1000 braços que ele usou para moldar o mundo. Outra conexão interessante são os santuários presentes em ambas regiões, um em Ilex Forest e o outro em Celestic Town. Não sei se eles têm a intenção de compartilhar uma nova conexão com Celebi ou se eles são santuários independentes, como o santuário em Unova, onde você pode enfrentar o Landorus. Você apaga seu antepassado. Essa é simples. Se você escolher a personagem feminina em Legend Arceus, Akari não existirá. Se você escolher o personagem masculino, Ray não existirá. Ingo. Ingo é um personagem que estreou em Pokémon Black e White como um dos líderes do Battle Subway ao lado do seu irmão Emmet. O fato de um personagem tão obscuro quanto Ingo ser um follower permanece desconhecido, pois algumas pessoas dizem que foi apenas uma coincidência ele ter ido parar em uma distorção espaço-temporal, enquanto outras interpretam isso como uma dica para um remake da geração 5, algo que ainda não aconteceu até hoje. Ele faz uma referência aos HMs como algo que existe no futuro, mas que definitivamente não existe no Hisui. Algo a se notar é que tanto no Ingo quanto Annabelle compartilham semelhanças interessantes, já que ambos estrearam como líderes das instalações de batalha em uma região diferente e mais tarde foram transportados para outra região sem a maior parte de suas memórias. Sevi Kitchen. As Sevi Islands não são exatamente um lugar tão mencionado quanto outros em diferentes regiões. Curiosamente, de todos os lugares, Hisui tem um edifício chamado Sevi Kitchen, uma clara referência às Sevi Islands de Kanto. Quarto moderno fora dos limites. Um quarto da era atual do mundo Pokémon foi encontrado por Deep Game Red no Twitter. Aparentemente, ele é um quarto único em toda a franquia Pokémon e podemos ver itens modernos como uma TV de tela plana e um Nintendo Switch edição Pokémon Let's Go Pikachu. Provavelmente, esse era o local onde o jogo começava logo antes de Arceus enviar o jogador para o passado. Fora desse quarto, há uma chamada Área 11, uma área não utilizada com texturas interessantes que só pode ser explorada por meio da fusão com locais já existentes. O mistério dos hieroglifos. As 7 murais em Hisui. Em contraste com o Unknown, que representa letras e é relativamente fácil de ler, os hieroglifos aqui, assim como os do Antigo Egito, representam objetos ou ideias. Os usuários Kai Saras e Adept Karen trabalharam para tentar decifrar o que as mensagens transmitem. Ainda não está confirmado que eles obtiveram o significado pretendido, mas é interessante o que descobriram. Há 23 Pokémon, incluindo Arceus, Dialga, Palkia, Arcanine e Cresselia, por exemplo. A eles podem ser atribuídos alguns significados. Por exemplo, Dialga pode representar tempo, período, momento, instante e ocasião. E Arcanine, um amigo, companheiro, lealdade, entre outros conceitos que podem ser relacionados aos 23 Pokémon em questão. Recomendo que você assista ao vídeo do Birdkeeper Toby sobre o assunto para saber o significado que eles encontraram, mas vou deixar os hieroglifos aqui conforme encontrados em diferentes locais. Talvez você possa dar a eles seu próprio significado.
Emblema do Survey Corps. O emblema do Survey Corps, presente em seu uniforme e no escritório de Seilin, pode parecer familiar para um número muito seleto de pessoas, provavelmente para aquelas que também jogaram Pokémon Battle Revolution, pois esse mesmo emblema é o mesmo presente no chapéu do personagem feminino de Pokémon Battle Revolution. Não há nenhuma informação que confirme qualquer conexão entre os dois jogos, e muito provavelmente eles reciclaram o emblema sem tentar vincular os dois jogos. Volo veio de um passado distante. Volo tem um vasto conhecimento de muitas lendas e mitos e também sabe sobre o Ancient Retreat, sendo um lugar provavelmente fundado pelos habitantes originais de Hisui. Suas roupas falam de uma origem que não é vista em nenhum outro lugar de Hisui, mas que de alguma forma combina com a estética do Spear Pillar, pois ele está vestindo uma roupa chamada Hiton, uma forma de túnica usada por homens e mulheres na Grécia e Roma antigas. Além disso, seu conhecimento sobre Giratina, apesar de sua estátua e de todos os vestígios de sua existência terem sido apagados, pode ser um sinal de que Volo realmente vem de um passado distante. Depois que Giratina é derrotado, Volo diz: "Um dia resolverei todos os enigmas das lendas dos Pokémons de Hisui, e nesse dia, finalmente estarei diante de Arceus. Não, eu o conquistarei, não importa quantos anos, quantas décadas, quantos séculos eu leve." Isso pode significar que Volo pode viver mais do que qualquer outro ser humano e que provavelmente ele já existia há séculos ou milênios. Há uma teoria do Birdkeeper Toby que diz que Volo poderia estar usando o reino de Giratina, The Distortion World, como um refúgio até que chegue a hora de revidar, pois precisamos lembrar que além do espaço ser irregular, o tempo não flui nesse lugar, dando a Volo todo o tempo que ele precisa para se vingar e derrubar Arceus para remodelar o mundo que, quando Volo era jovem, ele desprezava por trazer sofrimento. Se a teoria sobre Volo residir no Distortion World for verdadeira, talvez nunca mais o vejamos no futuro, já que Leviathan diz ao jogador que Volo lhe contou que Giratina mudou de opinião em relação ao seu rancor contra Arceus por tê-lo banido para o Distortion World, o que significa que Giratina talvez nunca mais permita que Volo entre em seu mundo, nem use seus poderes para criar distorções no espaço-tempo. O homem que se casou com um Pokémon. Há muito tempo viviam dois lenhadores, Minokichi e Mosako. Minokichi era jovem e Mosako era muito velho. Em um dia de inverno, eles não puderam voltar para casa por causa de uma tempestade de neve. Eles encontraram uma cabana na montanha e decidiram dormir lá. Nessa noite em particular, Minokichi acordou e encontrou uma bela mulher com roupas brancas. Ela soprou no velho Mosako e ele morreu congelado. Ela então se aproximou de Minokichi para soprar sobre ele, mas o encarou por um tempo e disse: "Pensei que fosse matá-lo, assim como aquele velho, mas não o farei porque você é jovem e belo. Você não deve contar a ninguém sobre esse incidente. Se contar a alguém sobre mim, eu o matarei." Vários anos depois, Minokichi conheceu uma bela jovem chamada Oyuki e se casou com ela. Ela era uma boa esposa. Minokichi e Oyuki tiveram vários filhos e viveram felizes por muitos anos. Misteriosamente, ela não envelhecia. Certa noite, depois que as crianças estavam dormindo, Minokichi disse a Oyuki: "Sempre que a vejo, lembro-me de um incidente misterioso que aconteceu comigo. Quando eu era jovem, conheci uma bela jovem como você. Não sei se foi um sonho ou se ela era uma Yukiona." Depois de terminar sua história, Oyuki se levantou e de repente disse: "Aquela mulher que você conheceu era eu. Eu lhe disse que o mataria se você contasse a alguém sobre esse incidente. No entanto, não posso matá-lo por causa de nossos filhos. Cuide de nossos filhos." Então ela se derreteu e desapareceu. Ninguém a viu novamente. Esse é o conto sobre Yukiona, um espírito da neve do folclore japonês, análogo a uma história que encontramos em Pokémon Legends Arceus. Uma personagem chamada Mani pede ao jogador que encontre evidências da existência de uma aldeia na Lavache Slopes, onde um ancestral dela teria vivido lá. Quando o jogador investiga, não há nenhum vestígio de tal lugar, mas ele encontra um diário rasgado deixado por um Snorunt que diz o seguinte: 5 de fevereiro.
Eu estava voltando para a aldeia quando começou uma nevasca. Decidi me refugiar durante a noite em uma das cabanas da montanha. Acordei ao amanhecer devido a um barulho estranho. Diante de mim estava vestida em um belo kimono. Nossos olhos se encontraram e sua beleza roubou o fôlego do meu peito. No entanto, era uma beleza de se ver. Eu fechei os olhos aterrorizada, esperando que ela se afastasse e me deixasse em paz. Quando abri os olhos, a mulher havia desaparecido, deixando para trás nada mais que a neve. 1º de setembro. É difícil de acreditar que já se passaram muitos anos desde que e eu começamos a viver juntos na aldeia. Hoje eu estava folheando minhas anotações antigas no diário e me lembrei da mulher que uma vez eu conheci. De uma forma estranha, me faz lembrar a mulher que conheci naquele dia. Mas me lembro que eu vivo no mundo real e não em um mundo de conto de fadas antigos. Certamente, essas coisas não podem ser verdadeiras. 3 de janeiro. Por que eu fiz isso? Por que tenho de me lembrar disso? Por que falar sobre isso com a minha... Eu me arrependo tanto, mas agora é tarde demais para o arrependimento. Se foi, eu a perdi para sempre, eu sei disso. Ela desapareceu, deixando para trás nada além da neve. Você se lembra de como no conto original o homem se casou com uma mulher Que mais tarde revelou ser o espírito que desapareceu porque ele contou seu segredo? Aparentemente, foi exatamente isso que aconteceu em Legends Arceus, revelando a sua esposa sobre o espírito que se revelou ser Frostless. Na verdade, é uma implementação muito legal do conto popular japonês, especialmente porque Frostless é precisamente baseado em Yuki-onna. E essa é a primeira vez que descobrimos que um homem se casou com um Pokémon sem saber há muito tempo. Alder. E se eu lhe dissesse que o retrato do homem que se parece muito com Alder não é um ancestral de Alder, mas o próprio Alder? Temos vários ancestrais de personagens atuais, mas esse pode não ser o caso do ex-campeão de Unova. Vamos voltar à geração 5 e ver por quê, mas na versão japonesa. Alder é conhecido no Japão por usar um japonês antiquado. Mas há mais. De acordo com uma entrevista com Ken Sugimori em um artigo de 2010 da revista japonesa Nintendo Dream, Alder carrega mais de 6 Pokémon porque nunca descobriu como usar o sistema de armazenamento Pokémon. De fato, podemos ver isso no modelo de Alder em Pokémon Masters. Mas espere, um treinador com mais de 6 Pokémon? Quem mais, além de Alder, é conhecido por usar mais de 6? O herói ancestral. Ou seja, o personagem que foi capaz de derrotar Arceus 1 ou 2 milênios antes dos eventos de Legends Arceus. Em caso afirmativo, como esse personagem é visto carregando Pokébolas quando elas são uma invenção recente em Legends Arceus, isso definitivamente desmentiria essa teoria. No entanto, também podemos pensar de outra forma. E se Alder realmente pertencer à era moderna, e assim como o personagem principal, ele também for um Faller, um campeão Pokémon habilidoso o suficiente para fazer amizade com Pokémon em uma época em que isso era quase impossível? Mas como poderíamos explicar o fato de ele falar em japonês antiquado e de nunca ter aprendido a usar o sistema de armazenamento Pokémon? A única explicação que encontro é que ele passou muito tempo no passado e quando voltou ao Unova atual, simplesmente se acostumou a não ter a tecnologia moderna à mão e seu japonês antiquado é resultado da interação com pessoas de uma era antiga. Kogita é imortal. Kogita, uma descendente do antigo povo de Sinnoh, está longe de ser uma personagem comum e é uma das mais misteriosas da franquia. Sua aparência e seu ornamento em forma de lágrima a ligam a Cynthia, além de ser uma mulher que possui um vasto conhecimento de lendas e mitos. Ela faz um comentário muito interessante quando você completa a entrada da Pokédex de Enamorous. Sua companhia, quando tenho prazer, é de grande ajuda. Ela me leva de um lado para o outro de Hisui, mas vou deixá-la sob seus cuidados por enquanto, suponho. De fato, nem mesmo você pode esperar viver para sempre, mas ela ficará sob seus cuidados. Observe como ela diz que Enamorous ficará sob seus cuidados por enquanto você viver. Implica que Kogita está ciente de que, depois que o jovem jogador morrer, ela recuperará Enamorous?
Vamos analisar também o fato de que Enamorus É conhecida como a deusa da primavera. uma entidade da qual o autor dos versos antigos é amigo. E quem é aquele que também tem amizade com Enamorus? É Kogita. E como o jogo diz que todos os versos antigos parecem ter sido escritos pelo mesmo autor, isso significa que muito provavelmente Kogita é o autor. Agora vamos examinar algum dos versos sem perder de vista o nome deles, os versos antigos. Ó, você que habita o fim distante do mundo, eu conheço o seu desejo, é meu desejo também. Meu próprio amado já se foi de mim, partiu para um lugar que não posso alcançar. Meus antigos companheiros me deixaram para trás, seus rostos desvaneceram em dias passados. Invernal, austero, cheio de um estranho poder, certamente a terra de Hisui tem alguma semelhança com Sinjo. Aqui, onde o antigo povo de Sinnoh nasceu, passarei uma eternidade, até que aquele que tem uma missão apareça. Como é que uma mulher, que não parece ser mais velha do que Cynthia, pode ter escrito o que se assemelha a escritos muito antigos? Isso significa que ou Kogita tem uma vida longa ou é imortal. E há uma teoria muito interessante proposta por um youtuber chamado Captain Fidget, que afirma que a Guerra de Kalos de 3.000 anos atrás aconteceu entre essa região e Shinnō, e que Kogita viveu em Shinnō nos tempos antigos e sobreviveu à guerra, mas foi irradiada com a mesma energia que tornou AZ imortal. E Shinnō é sugerida como sendo essa região, porque em uma cena do anime Pokémon Generations, quando a Ultimate Weapon é ativada, a região vista recebendo a explosão tem uma arquitetura que lembra de Shinnō, ou seja, aqueles templos antigos com colunas semelhantes às gregas, mas especificamente os encontrados nas ruínas celésticas, um lugar que, como o próprio nome diz, está em ruínas. Não podemos esquecer que Kogita menciona que as pessoas que viviam lá existiam há 1 ou 2 milênios do ponto de vista de Legends Arceus. O antigo retiro onde Kogita vive não fica muito longe das ruínas celésticas, então é bem possível que ela tenha sobrevivido à destruição do local e tenha sido exposta à energia que lhe concederia imortalidade ou pelo menos uma longa vida. Não há menção à região que Kalos enfrentou há 3.000 anos, mas se houver uma chance de expandir mais essa história, Legends Z2A pode ser a chave. Muito obrigada por assistir. Não esqueçam de curtir, comentar e se inscrever. Tenham um ótimo dia e vejo vocês no próximo.